Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma leitura comentada. Sim, o fim do ano tá chegando, mas estamos aqui firmes e fortes, cumprindo o nosso compromisso de fazer a leitura diariamente. Entra e já fala pra mim de onde você tá me assistindo. A gente tá falando sobre o poder da ação. Se você é um procrastinador, começa vários projetos e nunca consegue concluir, não sabe por que isso acontece, fica nessa live. Essa live ela é para você. Como funciona a nossa leitura comentada? Estamos lendo esse livro maravilhoso, inclusive, O Poder da Ação. Já estamos no finalzinho, ó. Página 212. Estamos na página 212. E esse livro tem 250 páginas, então acho que a gente conclui amanhã. Oi, Bruna! Bruna de Machado, Minas Gerais. Eu amo o povo mineiro. Seja bem-vinda. Se você não conseguiu assistir as lives anteriores, elas todas estão salvas, por enquanto, lá no meu Instagram. Depois elas vão pro meu canal no YouTube. Oi, Bruna! Bruna de Santo André. Eu tenho parentes em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano. Que delícia. E trabalhei na Oliveira Lima e trabalhei no Shopping ABC Plaza. Olha que legal. Sejam bem-vindos, gente. Vamos lá, vou começar a leitura comentada para que ela consiga render bastante, pra gente conseguir concluir amanhã. Eu comprei um novo livro que eu tô louca pra ler, vou ler junto com vocês, mas não vou falar ainda qual que é, mas é extraordinário. Mas pra gente começar a ler outro livro, eu preciso concluir esse aqui, né? Então vamos lá? O indivíduo pode ser despojado de tudo menos da liberdade de decidir que atitude tomar diante das circunstâncias extremas e de dizer sim à vida independente de tudo. Viktor Frankl. Se você não leu ainda o livro dele, Viktor Frankl, ele era eu acho que ele era psiquiatra, se não me engano. E ele foi pro campo de concentração na época do nazismo e ele escreveu um livro belíssimo, incrível mesmo, que vale a pena ser lido, tá? A história dele é fantástica. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá? Olhando pra... o nome do livro é Em Busca do Sentido, tá? Vale muito a pena ler. Olhando para a sua vida, peço que identifique quais são as suas limitações. Quais são suas dificuldades ou apenas o que poderia estar melhor na sua vida? Agora quero que você questione as coisas que estão mesmo muito ruins na sua vida, ao seu redor, e também as coisas que simplesmente poderiam ser melhores. Mas você ainda não havia parado para questioná-las ou agir diferentemente. Fala para mim, de todas as áreas da sua vida, se uma fosse solucionada hoje, qual seria essa área da sua vida? Qual seria o problema? Se Deus descesse aqui, ó, na sua frente, falasse assim: meu filho, eu vou resolver um problema na tua vida hoje, seja bem específico. Qual é esse problema? Escreve aqui nos comentários, se você puder compartilhar, é óbvio. Fica atento ao fato de que os super-humanos não procuram atalhos para suas perguntas, nem buscam as respostas mais fáceis. Eles buscam o que realmente é melhor. Se observarmos Martin Luther King, ele poderia ter ido para uma luta armada, mas não fez. Sempre liderou marchas pacíficas que não tinham o objetivo de destruir, e sim de construir uma sociedade com novas possibilidades. Da mesma maneira que fizeram os outros super-questionadores como Gandhi e Mandela. As perguntas deles não os levaram à revolução, no sentido de destruição brusca ou violenta. É, mais ou menos, né? Não todas essas histórias aqui, mas enfim. Não falaremos sobre isso, né? Se seus questionamentos o levam a destruir o que possui, está na hora de questionar suas perguntas e respostas. Contudo, o que distingue as perguntas comuns das perguntas poderosas, elas seguem 5 critérios. Prestem atenção. Primeiro, são orientadas principalmente para o futuro. Segundo, orientados para a ação e a reflexão. Terceiro, orientados para a solução. Quarto, orientadas para metas e objetivos. Quinto, orientadas para a autorresponsabilidade, que é o que eu falo sempre para vocês. 2 coisas que eu venho há pelo menos uns 7 anos falando
frequentemente é autorresponsabilidade e intencionalidade. Num momento onde ninguém estava falando sobre isso, eu já percebia que existia algo que ia nortear minha vida referente a essas duas coisas. Para fazer um bom questionamento sobre sua vida é necessário seguir os 5 critérios apresentados e para verificar a qualidade de suas perguntas poderosas, você pode conferi-las com as seguintes orientações. Perguntas poderosas de sabedoria. Fazem com que eu pense e repense. Perguntas poderosas de sabedoria produzem boas respostas. Perguntas poderosas de sabedoria produzem ação real. Perguntas poderosas de sabedoria criam espaço para flexibilidade. Perguntas poderosas de sabedoria fornecem respostas e soluções poderosas. Perguntas poderosas geram plenitude e abundância de vida. Se você não está tendo resultado positivo e tremendo, é porque você se encontra preso na base da pirâmide de 2 tipos de questionadores. Vá até ela e localize sinceramente onde está sua maturidade emocional em termos de questionar a realidade vigente. Retome as 5 realidades que listou no último exercício. Que tal começar a fazer pelo menos 10 perguntas poderosas para cada uma delas? Conforme o exemplo a seguir. Questionamento geral. Minha vida financeira é precária, endividada e limitada. Alguém aí assim, alguém está se sentindo assim nesse momento? Primeira pergunta poderosa. Quem disse que tenho de passar minha vida envolto em problemas financeiros? Segunda pergunta. Existe alguém que estava como eu financeiramente e em pouco tempo deu a volta por cima? Terceira pergunta. O que preciso fazer de maneira diferente para prosperar financeiramente, aumentando minha renda em 50%? Quarta, o que preciso aprender para prosperar financeiramente? Quinta pergunta, o que farei e como agirei para acabar com as dívidas no cheque especial? Sexta pergunta, em quem me transformarei quando for uma pessoa realmente rica? E o que seria, né, uma pessoa realmente rica? Quanto você acha que tem uma pessoa realmente rica? Fala em reais aí, só para eu ter uma noção, o que vocês pensam sobre uma pessoa realmente rica? Quem são as pessoas? Com o que trabalharei para juntar 5 milhões de reais? Com quem são as pessoas que estão comigo nessa jornada? Que preço estou disposto a pagar pelo sucesso financeiro? Como retribuirei a Deus e ao mundo as conquistas financeiras que vou ter? As perguntas poderosas não precisam ser perfeitas, nem você precisa ser um mestre na arte de questionar. Nesse primeiro momento, o objetivo não é necessariamente construir uma ponte de onde você estava para onde você quer ir, mas destruir as muralhas emocionais que impediam você de ver outras possibilidades e apontar para uma nova visão e uma nova maneira de agir, pensar e sentir. Exercício. Pega papel e caneta aí. A partir do exemplo dado, escreva o que precisa ser questionado em sua vida e em seguida faça 10 perguntas poderosas para derrubar as muralhas de impossibilidade. Você pode fazer o exercício com todas as áreas de sua vida que julgar interessante reavaliar. Qual área da sua vida que, se você pudesse transformar completamente em 2025, faria você mais feliz? Pensa aí. Pessoas limitadas perguntam se vão conseguir. Pessoas vencedoras perguntam o que vão fazer para conseguir. E super-humanos perguntam quem vão se tornar ao conseguir. Ajudando tantas e tantas pessoas com o nosso método e em grande parte graças a perguntas poderosas, decidi ser cobaia de meus experimentos. O ano era 2006, estava em um voo entre Fortaleza e São Paulo e eu estava incomodado com o fluxo de viagens para ministrar palestras e seminários. Nessa época eu passava em média 10 a 15 dias por mês fora de casa e a saudade da esposa e da filhinha de apenas 3 anos estava enorme. Sem contar que em outubro daquele mesmo ano, meu segundo filho nasceria. O fato era que eu não queria mais passar tanto tempo fora de casa. Então eu fiz pela primeira vez o que chamei de autotreinamento. Meu objetivo era dobrar o valor que eu recebia por sessão de coaching. Então, em 3 meses, eu saí do valor de R$500 da sessão para R$1.000.
Isso respondia a mais importante das minhas perguntas: como viajar menos para ministrar palestras e seminários e estar mais tempo em casa com meus filhos sem baixar o padrão de vida? Porque, gente, paladar não retrocede. Essa frase ela é tão real, e a partir do momento que você vive ou experimenta uma vida mais confortável, você quer trabalhar da forma que for necessário para que você consiga manter aquilo. É sempre que dá? É óbvio que não. Mas que a gente sente, porque não dá para desver, né? Se é que existe esse termo, não dá para desver. A partir do momento que você viveu uma realidade, você não consegue mais esquecer ela. E aí é muito difícil você simplesmente se conformar em perder aquilo que você tinha, porque você não quer fazer mais do que precisa ser feito para viver aquela realidade. E aí você se aperta. O Hugo fala que o antigo patrão dele, que era dono da 35, falava assim: olha, você tem que ir pelo menos uma vez em um bom hotel, dormir em um lençol de fios egípcios, de seda egípcia, não sei, nem sei, enfim, para você ter a noção do que é ter a sensação desse prazer. A partir do momento que você acessou essa possibilidade, fica muito mais fácil de você ter garra para trabalhar, para poder viver aquilo novamente. Mas se você nunca acessou essa realidade, ela nem faz falta para você. Gostei da primeira rodada e fui para a segunda. Dessa vez não era apenas para atingir R$ 1.500 por sessão, como também ter 20 clientes semanais ativos. De novo, um mundo de ações, planos, acontecimentos e mudanças surpreendentes aconteceu. 21 clientes ativos e todos pagando em torno de R$ 1.500. Fiz pela terceira vez antes do fim do ano e novamente mais mudanças e ganhos extraordinários. Eu tinha nesse momento mais de 25 clientes ativos, pagando em torno de R$ 2.000 a sessão. Era incrível o fato de ter começado o ano cobrando R$ 500 e acabar o ano cobrando 4 vezes mais. Se você ganhasse 4 vezes mais do que você ganha hoje, isso te deixaria feliz? Seria o suficiente para você? Desde 2006, esse treinamento que faço comigo mesmo tem sido uma constante na minha vida. E quando pessoas me perguntam como um pequeno instituto de coaching conseguiu em pouco tempo se tornar o maior na América Latina e estar entre 2 ou 3 maiores do mundo, a resposta é simples: o auto-coaching. Trata-se de questionar as possibilidades como estilo de vida. É perguntar todos os dias, por que não? É um processo profundo que usa como base perguntas poderosas, normalmente focadas em um objetivo específico, visualizável, temporal e desafiador. O objetivo desse exercício é promover a autorresponsabilidade, clareza de propósitos e um pacote de ações e decisões consistentes na direção do objetivo. Como você já sabe, tem poder quem age e mais poder ainda quem age corretamente. O auto-coaching deve ser usado na busca de metas desafiadoras e na resolução de problemas. E pode ir desde um objetivo super específico até objetivos mais genéricos. Ou seja, desde como aumentar seu salário até como ser feliz, pleno, realizado em sua vida. Em ambos casos, o importante é que o objetivo seja visualizável. Etapas do auto-coaching. Para entender como aplicar o auto-coaching, vou usar o exemplo de alguém que queira ter um rendimento mensal de R$15.000. O processo se dá em 9 passos. Começa a anotar. Quer ganhar R$9.000 por mês? Isso já seria, assim, basicamente suficiente para você? Primeiro passo, definir o objetivo. No caso, conquistar uma retirada mensal de R$15.000, porque não é faturamento, né? É lucro, é retirada. Segundo passo, ter clareza de que o objetivo estabelecido é visualizável. Terceiro passo, elaborar 35 perguntas que busquem como, qual, quando, o que, onde, quem, porquê, de que maneira, sempre repetindo o objetivo. Exemplo: o que mudarei no meu comportamento dentro da empresa para conquistar um salário de R$15.000 por mês? O que estudarei e aprenderei para conquistar um salário de R$15.000 por mês? De quem me aproximarei dentro e fora da empresa para conquistar um salário de R$15.000 por mês? Como me vestirei para conquistar um salário de R$15.000 por mês? Quais erros não mais cometerei para conquistar o salário de R$15.000 por mês? Como mensurarei meus resultados para conquistar um salário de R$15.000 por mês? Quarto passo,
Depois de elaborar as 35 perguntas focais, feche o caderno e passe 2 a 3 dias sem pensar nas perguntas ou no objetivo pretendido. Quinto passo. Terminada a pausa de 2 dias, responda as 35 perguntas com riqueza de detalhes e comprometimento. Sexto passo. Terminada a pausa de 2 dias, responda as 35 perguntas com riqueza de detalhes e comprometimento. Sexto, coloque as respostas em ordem de prioridade e execução, eliminando as que não convêm. Sétimo, depois de ter organizado e eliminado o que é irrelevante, imprima as respostas relevantes, transformando-as em um plano de ação informal. Oitavo, leia todos os dias suas respostas, plano de ação e vá cumprindo imediatamente ou agendando cada uma das tarefas para executá-las. Nono, mesmo que não faça sentido, leia se possível em voz alta todo esse processo. A partir disso, as respostas começam a aparecer e com elas vêm mudanças muito drásticas. Agora que você possui essa poderosíssima ferramenta, o que vai fazer com ela? Deixá-la na contemplação teórica enquanto outras pessoas transformam a vida delas? Contar historinhas para justificar não usá-las? Ou dar sequência a uma jornada interminável de conquistas? Você é livre para tomar decisões e sempre será. Espero, no entanto, que tenha se convencido de que pode ter uma vida abundante agora e mais depressa do que imaginava. Vamos lá, nós estamos no capítulo 7. O nome do capítulo é Creia. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Muitas pessoas se perguntam por que são pobres ou por que são tristes e a resposta mais fácil e mais simples é culpar seus pais, o ambiente em que vivem ou até o governo. Contudo, sempre veremos pessoas em ambientes pobres que se tornaram ricas. E veremos pessoas felizes apesar de estar vivendo em grande adversidade. Quero nesse capítulo trazer outra possibilidade para nossos resultados e nosso estilo de vida, nossas crenças. E quando me refiro à crença, não quero dizer credo religioso, e sim uma programação mental em forma de circuitos neurais, ou seja, uma vasta e extensa rede de neurônios conectados a milhões de outros neurônios. Esses circuitos possuem informações ou programas que regem e comandam todos os comportamentos e todas as respostas aos estímulos recebidos. Nos circuitos neurais estão armazenados todos os aprendizados e as informações acumulados pelo indivíduo ao longo da vida e até durante a gestação. E tudo isso está armazenado no consciente e no inconsciente, estruturado no hemisfério esquerdo e também no direito do cérebro. Através desses circuitos ou redes neurais, o cérebro é capaz de produzir respostas para cada estímulo interno ou externo e também produz os comportamentos e a atitude com os quais o indivíduo vai encarar a vida. Todo ser vivo é dotado de um sistema nervoso organizado e interconectado que modifica seu comportamento e as respostas aos estímulos em função de experiências vividas através de sinapses neurais. Sinapses neurais é a ligação entre um neurônio e outro frente a um estímulo, tá? E essa modificação nos circuitos neurais é chamada de aprendizado e ocorre no sistema nervoso através da propriedade chamada plasticidade neural. Plasticidade neural é a capacidade que o seu cérebro tem de se transformar anatomicamente a cada estímulo ou acontecimento que aconteça. Por exemplo, a hora que você acabar de assistir essa live, o seu cérebro ele já não é mais o mesmo. Ele já foi alterado fisiologicamente, anatomicamente. E aí, lembrando vocês, né? Tudo que você vive, experimenta através dos seus 5 sentidos, tá te construindo ou te destruindo. Não há nada neutro, tá? Então, presta bastante atenção a todo estímulo que você recebe, todo ambiente que você se coloca. Porque tudo absolutamente está te construindo ou está te destruindo. E após cada modificação, nós temos alteração em nossas crenças e em nossos resultados. Peço emprestado a Helenice Ferrari, pesquisadora da Unicamp, uma definição mais completa da plasticidade neural. Isso aqui eu quero ler. Deixa eu ver aqui. Estamos já na página 219, tá? Plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver
novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação podem ocorrer no cérebro. E através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro local do cérebro como resultado da aprendizagem e do treinamento. Talvez você esteja se perguntando, mas para que servem esses termos técnicos? De que adianta saber o que é plasticidade neural ou rede neural? A resposta é simples. Se seu comportamento e seu estilo de vida foram aprendidos, isso quer dizer que você pode reaprendê-los. Se você aprendeu a ser pobre, você pode aprender a ser rico. Pensar como rico, sentir como rico, se sentir e fazer dinheiro como pessoas ricas. É possível que você tenha tido um passado difícil e isso tenha gerado um aprendizado de comportamentos depressivos, ou seja, circuitos neurais que promovem uma vida triste e sem sentido. A existência da plasticidade neural quer dizer que você não está condenado a ser uma pessoa triste e depressiva pelo resto da vida. Você pode sim aprender a ser feliz e altivo agora. Plasticidade neural é sinônimo de esperança e liberdade. É como dizer, minha vida tem jeito e posso ser ainda melhor e mais feliz hoje. Meu objetivo com esse livro é produzir estímulos emocionais e cognitivos suficientes para haver novas sinapses neurais, ou seja, uma nova e diferente maneira de conectar os neurônios. E o melhor disso tudo é que as mudanças acontecem depressa, muito depressa. E é o que eu vou lhe mostrar agora. Quando eu era criança, eu tinha uma vida farta, divertida e bem alegre no Rio de Janeiro. Eu era desinibido, ousado e bem educado, levando em conta a energia própria de uma criança saudável de 8 anos. Por essa época, nos idos dos anos 1970, eu era um pé de valsa mirim, a ponto de, nas festas de colégio, as mães das amiguinhas me escolherem para ser o par dançante de suas filhas. Contudo, aconteceu algo, uma experiência que mudou drasticamente meus comportamentos e, consequentemente, toda a minha vida. Lembrando, gente, o que acontece na infância não fica na infância. Talvez você esteja imaginando algo trágico, devastador, catastrófico, mas na verdade aconteceu comigo algo que provavelmente também aconteceu com você, com nuances diferentes. Como eu sabia que minha mãe ficava muito orgulhosa quando eu era convidado para ser o par dançante das amiguinhas aniversariantes, resolvi ir além naquele carnaval de 75. Aproveitando que eu e minha família estávamos no Clube Piraquê, em plena festa de carnaval, decidi aprender samba ao estilo carioca e surpreender minha mãe e meu pai. Avistei uma menina fantasiada de Carmen Miranda sambando muito bem, comecei a imitá-la. Ela percebeu e logo estávamos fazendo uma dupla, tipo porta-bandeira e mestre-sala. Ela sambava dali e eu imitava daqui, contudo lembre-se de que eu tinha um objetivo com tudo aquilo, surpreender meu pai e minha mãe dançando mais no estilo musical. Uma vez que minha mãe ficava orgulhosa de mim quando eu era convidado para dançar rock com as amiguinhas, imagine se chamassem também para dançar samba? Essa era a cabeça do Paulinho aos 8 anos, que amava atender às expectativas do pai. Depois de treinar bastante com a minha nova companheira, achei que já sabia o bastante e que meu samba agradaria meus pais. Corri até a mesa deles e de seus amigos e gritei entusiasmado: pai, mãe, aprendi a sambar. Eles olharam para mim de forma cética e comecei freneticamente a sambar. Freneticamente a jogar os pés e as mãos e a me mexer todo. Depois de fazer o desfecho apoteótico e exagerado, tal qual eu tinha aprendido, olhei para os meus pais e perguntei: gostou do meu samba, mãe? E você, pai, gostou? Meu pai disse friamente uma única frase: totalmente fora do ritmo. E virou-se de costas para mim. Enquanto isso, minha mãe disfarçou a vergonha do filho desengonçado e se voltou novamente para a mesa sem me dizer nada, apenas ignorando a minha presença. Lembro-me com nitidez dos amigos de meus pais disfarçando e fingindo não ver o meu constrangimento, sentindo-me completamente só e abandonado, com um tremendo sentimento de inadequação. Depois de ter recebido a primeira grande rejeição na vida, voltei para o salão, dessa vez para me esconder em meio a outras crianças.
E não me pergunte o que mais aconteceu, pois daí em diante não me lembro de mais nada. Isso poderia passar desapercebido ou ser algo sem importância. Não fosse pelo fato de aquele momento ter mudado completamente o meu comportamento e minha atitude diante da vida. Daquela data em diante, perdi o ritmo para dançar e cantar. No entanto, não só isso. Mesmo sendo criança, passei a ter pânico de ser rejeitado ou ridicularizado em público. E desde então, fugi de todas as situações em que poderia ser exposto ao ridículo. E quando o risco era iminente e inevitável, eu mesmo assumia uma postura desajeitada, abobada. Afinal, era mais fácil eu mesmo me rejeitar do que ser rejeitado por outras pessoas. Convivi com essas crenças limitantes até os 30 anos, quando comecei a aprender a reprogramar minhas crenças, iniciando pelas minhas. Quando reprogramei as minhas crenças individuais, todo o potencial de comunicação que estava represado em mim veio à tona. Assim, tornei-me professor e palestrante, rompendo definitivamente com os bloqueios que por tanto tempo me impediram de fazer o que queria. Com meu exemplo, mostro que não é verdade quando as pessoas dizem que mudanças não acontecem, e quando acontece, levam bastante tempo. Foram 30 segundos sambando e 10 segundos vivenciando a reação dos meus pais. E esse novo aprendizado perdurou por boa parte da minha vida. Aqui eu quero falar para vocês algo que é super importante, que o trauma nada mais é do que um processo de aprendizagem negativa para te poupar de viver aquilo de novo. Isso que é o trauma. O trauma é uma lembrança forte que carrega com ele um sinal químico que te protege para atacar ou para fugir, para que você não vivencie aquele momento desprazeroso ou perigoso novamente. Então, é um processo de aprendizagem. Todo processo de aprendizagem, ele precisa de impacto ou de repetição. Então, toda crença negativa, que é o caso que ele está contando aqui, ela vai acontecer ou pela intensidade do fato ou pela repetição do fato. No caso dele, foi pela intensidade. Você vê que foram 40 segundos, 30 segundos sambando, 10 segundos sendo rejeitados, e ele levou isso por mais de 20 e tantos anos para a vida dele. Principalmente do 0 aos 7, 8 anos mais ou menos, é o momento onde a gente estrutura a nossa base, as nossas crenças centrais, para dar sentido ou não em todas as coisas que a gente vai fazer ao longo da vida. E essas crenças centrais, elas são formadas a partir do processo de aprendizagem, sendo ele por impacto, pela intensidade ou pela repetição. Se ainda não estiver claro que mudanças acontecem depressa, trago outro caso de uma cliente minha. Vou narrar o que aconteceu. Ela era uma bela gerente regional de um grande laboratório farmacêutico, onde cobria comercialmente 3 estados. Numa segunda-feira pela manhã, ela se levantou, beijou o marido e se despediu, pois viajaria e só voltaria na quarta-feira seguinte. Depois de beijos e despedidas, foi para o aeroporto. E ao chegar lá, descobriu que uma das pistas de decolagem estava em reforma e que o voo havia sido remarcado para outro horário sem que a tivessem informado. Ela voltou para casa muito feliz, pois poderia fazer um café da manhã surpresa para o marido e ainda passar mais tempo com ele, uma vez que seu voo seria apenas no final da tarde. Chegando em casa, na ponta dos pés, começou a fazer o café quando ouviu vozes vindas do quarto. Meu Deus. Aproximou-se da porta entreaberta e viu seu marido e sua melhor amiga no momento do clímax sexual. Tamanho foi o impacto emocional que ela não conseguia se mexer de pé e caiu de joelhos, olhando atônita para a cena. Ao abrir a porta, seu marido pulou da cama, foi em direção a ela dizendo que não era bem aquilo e que podia explicar tudo. Perplexa, eu não sei de onde que saiu essa frase. Não é isso que você tá vendo. A pessoa tá tendo o quê? Então, uma alucinação? A pessoa tá tendo um surto psicótico? Não é bem isso que você tá vendo? De repente a pessoa escorregou sem roupa ali em cima da cama? Não dá pra entender. Perplexa, atônita e fora de si, ela se levantou e foi embora. Contatou seu pai, o pai e os 2 irmãos, todos advogados, imediatamente se separou. O tempo foi passando, dor e decepção se dissiparam e a vida voltou ao normal. Logo foi contratada por outro laboratório com benefícios ainda maiores e em menos de um ano ela havia superado a decepção e estava forte e feliz novamente. Contudo, havia algo
Algo havia mudado de maneira drástica dentro dela. Quando ela me contratou como seu treinador, já havia passado 4 anos do ocorrido. E durante todo esse tempo, ela não se envolveu com nenhum homem. E sua rede social, antes intensa e de qualidade, havia se resumido a apenas seus pais, seus irmãos e poucos colegas homens. Em nossa primeira sessão, perguntei o que impedia de se relacionar com outros homens, uma vez que ela era jovem, bonita e bem-sucedida. Chorando, ela me disse que não sabia e completou: é como se eu estivesse usando um repelente de homens. Eu quero me relacionar, eu quero namorar, eu quero me casar de novo e ter uma família, mas sinceramente, eu não sei o que acontece que faz com que os homens se afastem de mim. Eu sei que sou bonita, agradável e bem-sucedida, mas nada funciona. Se você tem aquela amiga que tá solteirona, envia essa live pra ela nesse exato momento. Eu convido pra sair, mas é como se faltasse uma liga que mantivesse o relacionamento. Ao acabar essa narrativa e ainda chorando muito, perguntou: tem jeito pra mim? Felizmente, com a ajuda do método e de sessões de coaching integral sistêmico individuais comigo, ela conseguiu um patamar de resultados melhores do que os que tinha antes do trauma. Ela melhorou não só em termos conjugais, como também nos relacionamentos de amizade. Hoje ela está casada, tem filhos e foi promovida. Mais uma vez, vemos uma experiência rápida, porém traumática, que mudou drasticamente o destino de uma pessoa. E quando falo de mudança drástica do destino, não me refiro ao divórcio, mas ao fato de uma mulher muito bonita, bem-sucedida e muito agradável não conseguir mais ter amigos ou relacionamentos amorosos. A experiência traumática durou poucos segundos, contudo foi suficiente para mudar suas crenças sobre estas interações. Por isso, reforço, as crenças determinam comportamentos e atitudes e podem mudar depressa. Eu vou te explicar agora na prática o que é uma sinapse neural, uma rede neural e plasticidade neural. E essa compreensão usada na prática para a mudança de crenças foi justamente o que me levou a ser professor nos Estados Unidos e fazer a Febracis referência mundial. Aprender é igual a mudar e entender é apenas conhecer. A diferença entre os dois o que diferencia os que fazem dos que apenas pensam em fazer. Vou ler novamente, ficou confuso para mim, tá? Aprender é igual a mudar e entender é apenas conhecer. A diferença entre os dois é o que diferencia os que fazem dos que pensam em fazer. É sabido e notório que todo estímulo produz sinapses neurais. E se esses mesmos estímulos forem recebidos repetidamente ou sob forte impacto emocional, produzirão novas redes neurais, que contêm novas crenças ou programações mentais ou aprendizado, você pode chamar como você quiser. Então, bastou apenas um estímulo sob fortíssimo impacto emocional, como no caso da nossa bela gerente farmacêutica, para que mudasse a programação dentro dela sobre o significado de casamento e amizades. Em outras palavras, o que a gerente viu, que foi o estímulo visual, e o que ela ouviu, o estímulo auditivo, sob forte impacto emocional, mudaram suas crenças a respeito de homens e amigas. E daquele momento em diante, mesmo que de modo inconsciente, ela passou a afastar relacionamentos amorosos e também amizades, principalmente se fossem femininas. A programação mental ou o aprendizado resultante daquela experiência dolorosa foi: homens, parceiros amorosos, e amigas não são confiáveis e me fazem sofrer. Se os tiver, vou me machucar e me decepcionar, então eu mesmo me afasto deles. A mesma coisa aconteceu comigo em relação ao samba, ver meu pai e minha mãe virando as costas por causa da minha dança desajeitada, e diante de tantos amigos foi o estímulo visual doloroso. E o estímulo auditivo foram as palavras cheias de reprovação do meu pai, totalmente fora do ritmo. Esses estímulos, que duraram poucos segundos, foram suficientes para criar uma crença traumática com a seguinte programação: fuja de qualquer situação em que esteja exposto ao erro ou ao ridículo, caso contrário, será rejeitado. Isso sabe que é muito comum acontecer, principalmente com filhos. Às vezes o seu filho está aprendendo a falar e é uma palavra super difícil, como, por exemplo, circunstância. Para uma criança de 3 anos, é uma palavra super difícil de falar. Só que essa criança, ela quer ser vista por você e ela sente a necessidade de ser aceita e de ser admirada pelos pais. E aí ela chega toda empolgada e ela fala a palavra de forma toda desajeitada. E aí ela fala: mamãe, acertei, papai, acertei. E ao invés
de agirem da forma adequada com naturalidade. Filha, tá quase lá. É mais ou menos isso. Eles começam a dar risada porque de fato é bonitinho. E eles caem na risada e não param de rir. E ficam rindo. E a criança, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Naquele momento, ela cria um bloqueio e ela começa a não querer mais desenvolver e tentar falar palavras difíceis. Você quer ver como é verdade isso? Eu carrego isso e pra mim sempre foi muito difícil aprender a falar inglês, justamente porque várias vezes quando eu tentei, houve esse mesmo desfecho da relação. Então você passa a criar uma conexão de que toda vez que você for tentar falar, as pessoas que estão à volta vão rir, vão tirar sarro de você. E você mesmo se trava. E eu sempre me perguntei, gente, eu me acho muito inteligente, eu gosto muito de estudar e tenho muita facilidade de aprender. Por que o inglês sempre foi tão difícil para mim? E aí fazendo um processo de NP4 comigo mesmo, um processo de autorreprogramação, eu me lembrei de um fato que aconteceu justamente com o inglês, quando eu era criança e eu tentei cantar uma música que estava tocando em inglês no carro e tinha uma pessoa no carro que falava inglês e a pessoa começou a tirar sarro, falando que o que eu estava falando não tinha nada a ver com o que tinha na música e a partir daquele momento eu literalmente travei. E aí você fala, ai Cíntia, mas que povo fraco, mas que frescura. É assim que é. Goste você ou não, aceite você ou não, é assim que é. E várias travas que você carrega, você sabe que você precisa fazer. Como, por exemplo, tem alguém aqui que tem dificuldade com o Instagram? Gente, eu não consigo aparecer. Eu sei que eu preciso pro meu trabalho, eu sei que eu tenho que me divulgar, mas eu não consigo, eu travo. E ninguém consegue entender. Você pode ter certeza absoluta que a raiz disso tudo não tá aí. Tá lá atrás. Aconteceu alguma coisa. Sabe por quê? Toda emoção tem uma razão. Nada é do nada. Tudo tem um porquê. Toda emoção vai ter uma razão de ser. E se você consegue identificar de onde veio isso, você consegue utilizar a plasticidade neural para trazer um novo sentido para aquilo e isso te destrava absurdamente. Vamos lá. Com esses dois exemplos, talvez pareça que novas crenças, plasticidade neural e mudança só acontecem quando trazem consequências negativas. Isso não é verdade. É muito importante que você saiba que sinapses neurais ocorrem mediante a qualquer estímulo, seja ele repetido, seja ele novo. Contudo, para que novos estímulos produzam mudanças, eles precisam ser repetidos muitas vezes ao longo do tempo ou apenas uma vez sob forte impacto emocional, é o que eu acabei de explicar. E somente nesse caso a mudança é rápida, afinal, foi o que aconteceu comigo naquele carnaval e foi o que aconteceu com a gerente. Para entender melhor o poder de fixação e aprendizado mediante forte impacto emocional, responda as perguntas a seguir. Onde você estava às 10 horas da manhã do dia 3 de outubro do ano passado? Não vale chute nem suposição. Se não souber, apenas escreva não sei. Onde você estava no dia 3 de outubro do ano passado? Se você se lembrar, escreve aqui. Responda agora, onde você estava às 10 horas da manhã do dia 11 de setembro de 2021? Eu lembro, gente. Eu lembro até a roupa que eu estava no dia 11 de setembro de 2021. Eu lembro que eu comi naquele dia. Eu lembro das pessoas que eu conversei. Eu lembro do clima que estava em São Paulo. Nessa época eu morava em São Paulo. Eu lembro do momento. Vocês sabem, né? O que aconteceu dia 11 de setembro de 2021. Escreve aqui nos comentários pra mim. Você consegue se lembrar desse dia? Eu lembro com riqueza de detalhes. Eu lembro do meu material escolar, que eu tava vindo da escola. Eu lembro de tudo, de todos os detalhes. Se você for como a maioria da população mundial, já fiz essa pergunta em 4 continentes. Terá lembrado sem muito esforço onde esteve e o que estava fazendo em 11 de setembro de 2021. Mas não consegue se lembrar onde estava há apenas um ano atrás. É 2001, tá? Não é 21, é 2001. Aqui tá 2001. 11 de setembro de 2001, tá? Um estímulo sem tanta importância gera fluxo elétrico e químico nos neurônios, capaz de produzir poucas sinapses neurais. Já um estímulo sob forte impacto emocional gera uma carga elétrica e química gigantesca que faz com que novas sinapses produzam redes neurais vastas.
e nelas se armazenem aprendizados fortes e profundos, além de uma lembrança muito mais abrangente do fato ocorrido. Vocês já pararam para pensar que é muito mais difícil você lembrar de coisas que aconteceram há um mês atrás do que coisas que aconteceram lá na infância e que às vezes até parece que não faz sentido, mas por algum motivo o seu cérebro atribuiu um significado forte àquilo. Como, por exemplo, esses dias eu tava lembrando de uma menina que a gente brincava de casinha e eu sempre fui a que coordenei. Vou anotar onde estive, dia 19/2/2024, por favor, Cris. E a gente sempre brincava de casinha e eu sempre fui a que coordenei, né? Colérica, líder, dominadora. Eu sempre fui a que coordenei a brincadeira. E aí um dia a gente tava brincando e eu peguei e falei para as meninas assim, eu falei, olha, então hoje nós vamos brincar de consultório de dentista, tá bom? Ela, tá bom. E cada um monta uma parte, você vai montar o consultório, você monta a recepção. E aí ela pegou e falou assim pra mim, e você monta o quê? Eu falei assim, eu não vou montar nada, eu tô coordenando. Ela olhou pra mim e falou, você é uma folgada. Gente, olha que coisa boba, né? Mas como a fala dela, a entonação da voz, o jeito que ela tava, o olhar que ela colocou pra mim, eu devia ter uns 9 anos de idade, mais ou menos. Mas isso ficou gravado na minha cabeça de uma forma que eu lembro o cheiro do dia, eu lembro a roupa que a gente tava, eu lembro o que eu comi naquele dia e aquilo ficou ecoando na minha cabeça. E depois daquele, olha só, e depois daquele dia, eu nunca mais consegui brincar com elas. E eu nunca mais consegui estar em uma brincadeira onde eu coordenasse a brincadeira. Eu sempre tinha que ser a pessoa que fazia muito por todo mundo, porque eu tinha muito medo das pessoas me chamarem de preguiçosa e folgada. Olha que louco! E é uma coisa muito boba, eu lembro do dia, eu lembro como foi, não parece muito pequeno. E se contar para outras pessoas o que aconteceu, como eu tô contando para vocês, você pode achar que foi uma bobeira. Mas não é sobre o que acontece, é sobre a forma que o seu cérebro atribui significado àquilo que aconteceu. Por isso que dentro da neuropsicoterapia, quando a gente está fazendo um tratamento de um paciente, é muito mais importante entender como o paciente atribuiu significado àquilo que aconteceu do que entender o que de fato aconteceu naquele dia. Porque o que marcou não foi o que aconteceu, mas foi o que a pessoa sentiu sobre aquilo. Entende? Por isso que acontece de algum acontecimento onde tinha várias pessoas, cada pessoa sentiu algo diferente sobre aquele acontecimento. Por exemplo, eu lembro de uma festa, sabe festa da primavera que tem escola e tem a rainha da primavera? Estávamos eu e mais 2 amigas naquela festa, fui a rainha da primavera e minha amiga foi a princesa lá, primeira dama, nem lembro como que chama, da primavera. E nós vivenciamos uma mesma experiência na hora da entrega da faixa. Então, foram entregar a faixa pra mim e na hora de entregar erraram, foram colocar na cabeça da menina. Aí ela ficou toda feliz, achando que ela que tinha ganhado. Aí eles tiraram e colocaram na minha cabeça. Eu achei super engraçado aquilo. Pra ela, aquilo foi doloroso e vergonhoso de um tanto. Foi exatamente a mesma cena, mas percepções diferentes sobre o que aconteceu trazem sensações e sentimentos diferentes que vão perdurar, às vezes, por muito tempo. Vamos lá? Realidade versus imaginação. Resta uma pergunta no ar. Como causar estímulos sensoriais, visual, auditivo e sinestésico, preciso e específico, capaz de mudar minhas crenças limitantes? Como usar estímulos impactantes para reprogramar minha crença financeira e acabar com as limitações financeiras em que vivo? Como usar esses estímulos para curar minha crença sobre impotência diante dos desafios, vitimização e depressão e ser feliz em qualquer situação? Como usar essa estratégia de reprogramação de crenças para remodelar o meu corpo sem perder a qualidade de vida em outras áreas? Para darmos continuidade, é fundamental você saber que a mente humana não distingue o que é real do que é imaginado. Já falei sobre isso com vocês, né? O cérebro humano não sabe a diferença entre uma experiência real e vivida na prática e uma experiência imaginada apenas no cérebro. A prova disso, a ciência já tem há muito tempo através do exame de eletroencefalograma. Hoje, porém, com o avanço da tecnologia, essa constatação é ainda mais patente.
Um dos experimentos que mostra isso é feito com o uso da ressonância magnética funcional. Nele, um voluntário é exposto a um estímulo real, por exemplo, uma música, e enquanto ele ouve a música, tem suas sinapses mapeadas pelo equipamento. Em seguida, os cientistas desligam a música e pedem para o voluntário cantar mentalmente a música. E o que se percebe é que as mesmas áreas do cérebro são ativadas. O mesmo experimento foi feito com fotografias, em que a área cerebral estimulada quando o voluntário viu de fato a fotografia foi a mesma área estimulada quando ele apenas mentalizou aquela mesma foto. Para o cérebro humano, real é igual imaginado. Resumindo, o campo de batalha é a nossa mente. Não precisamos ir para a África para matar um leão todo dia, nem ir para a guerra no Oriente Médio, muito menos estar no octógono enfrentando o lutador de MMA Anderson Silva. Tudo isso pode acontecer na sua mente. O melhor é que lá você pode ter todo o controle sobre como e o que vai acontecer. Na mente, as experiências e os estímulos, além de planejados e de estarem sob o seu controle, são também muito seguros quando executados da maneira certa. Que foi, filha? Estão escutando? Tem um chorinho, mas o papai tá lá junto. Crenças como um termostato. Vou usar o aparelho de ar-condicionado como uma metáfora para explicar a programação de crenças. Vamos supor que ao entrar em um ambiente ele esteja a 30 graus Celsius. E a primeira coisa que faz é decidir a temperatura que deseja. Com o controle na mão, você o aponta para o aparelho e programa 22 graus Celsius. O aparelho emite um bip, que significa que a nova temperatura foi programada. Como o ambiente estava a 30 graus Celsius, o aparelho vai funcionar. O exaustor com toda a sua força, jogando o ar frio dentro da sala e tirando o ar quente. Então, paulatinamente, a temperatura vai caindo para 28 graus Celsius, 26, 24. E quando chegar a 21, o que acontece? O compressor da máquina para de resfriar e obedece à temperatura que já estava programada anteriormente, que era 22 graus. E a temperatura volta a subir para 22 e 23. Quando ela passa de 22, o compressor liga automaticamente e volta a resfriar a sala, buscando a programação original de 22. E assim, indefinidamente, obedecendo sempre a programação de 22 graus Celsius que está marcada no controle remoto. Às vezes um pouco acima, outras vezes um pouco abaixo. Em resumo, quando a temperatura ultrapassa a temperatura programada, o equipamento liga e resfria o ambiente. Da mesma maneira, quando resfria o ambiente, além do programado, o equipamento desliga e deixa a temperatura subir até o programado e assim em modo contínuo. Isa Minatel, você tá de brincadeira. Isa Minatel está na minha live. Isa, dá um oi pra mim, por favor. Você é maravilhosa. Que é isso? Vamos marcar uma live juntas, por gentileza? Vamos escolher um livro para lermos juntas para as nossas seguidoras? Vai ser uma honra, vai ser um prazer, vai ser incrível. Como ar-condicionado, as crenças sobre casamento, vida financeira, sucesso profissional, saúde e tudo mais já foram programadas quase completamente desde o fim da puberdade. Dessa forma, a tendência é que os resultados se mantenham estáveis ou muito parecidos ao longo da vida. E agora a responsabilidade aumentou, porque Isa está na minha live. Mas vamos lá. É como se esse controle remoto que você programou a temperatura fosse a construção que você faz dessa criança até a primeira fase ali da adolescência. Foi programado. Com o passar do tempo, de forma consciente ou inconsciente, o seu cérebro vai trabalhar para respeitar a programação que está no controle remoto. E é aí que acontece coisas que você fala assim, não quero, mas vou lá e faço. O que acontece? Quando você olha para situações e reações que você tem muito parecida com a sua mãe ou com o seu pai, e você fala assim, meu Deus, eu tô me vendo fazendo exatamente o que a minha mãe fazia e eu detestava. Por que isso está acontecendo? Por conta do controle remoto que foi programado, e o seu cérebro ele vai trabalhar
de forma que seja congruente àquela programação. Às vezes um pouco para mais, às vezes um pouco para menos, mas ele está o tempo inteiro trabalhando para voltar ao estágio inicial da programação que foi colocada. Conseguiram captar a mensagem? Conseguiram entender? Eis aqui a nossa responsabilidade sobre a programação que a gente cria no cérebro dos nossos filhos. Porque ao longo da vida, esse controle vai ser utilizado para sempre. É óbvio que depois, quando adulto, de forma consciente, a gente pode tomar esse controle na nossa mão e, através da neuroplasticidade, reprogramar a temperatura. Mas se isso não acontecer, se você for uma pessoa que deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai pegar esse controle que já foi programado na infância e vai viver à base dele. Vocês conseguiram compreender? Conseguiram fazer um paralelo aí? Perfeito? Vamos lá. Deixa eu ver aonde eu estou. Como ar-condicionado, as crenças sobre casamento, vida financeira, sucesso profissional, saúde e tudo mais já foram programadas quase completamente desde o fim da puberdade. Dessa forma, a tendência é que os resultados se mantenham estáveis ou muito parecidos ao longo da vida, ou seja, quem é pobre tende a permanecer pobre, quem é rico, mesmo que perca sua fortuna, a tendência é recuperá-lo. Da mesma maneira, quem é feliz, mesmo que passe por um evento doloroso, tende a voltar a ser feliz. Contudo, quem é triste e melancólico tende a continuar assim, mesmo com tudo favorável ao seu redor. Como você já sabe, está tudo programado. O problema é que quando essa programação é disfuncional e afasta a pessoa de uma vida prazerosa, plena e abundante. Pegando como exemplo a vida financeira, todos nós estamos programados a continuar tendo o padrão financeiro que aprendemos durante a infância, mediante a estímulos recebidos nessa época. Até pessoas que tiveram uma infância pobre e prosperam costumam dizer trazer um quinhão de comportamentos e atitudes de pobreza dentro de si que as impede de vivenciar a plenitude da riqueza financeira. Diferentemente do controle do ar-condicionado que você pode reprogramar a qualquer hora, nem sempre sabemos quais crenças estão registradas ou programadas para o nosso futuro financeiro. Afinal, quantos jovens nasceram ricos e na fase adulta perderam tudo? Quantas pessoas você conhece que um dia tinham e podiam e no outro nem tinham e nem podiam nada? Conheci um homem em um dos meus eventos que me foi apresentado como uma pessoa muito bem-sucedida financeira e profissionalmente. Contudo, durante nossa conversa, detectei palavras e expressões não verbais típicas de uma pessoa pobre e limitada. Questionei sua cunhada, que era minha amiga pessoal, e alertei-a observando a comunicação dele. Era certo que ele teria sérios problemas financeiros. Ela riu, chamou o marido, que era irmão da pessoa em questão, e contou o que eu havia dito. Ele, por sua vez, de forma muito educada, agradeceu o sinal de alerta, mas disse que estava tudo bem com seu irmão e que seu negócio estava indo de vento em popa. O fato é que em outubro, apenas 8 meses depois, aquele empresário muito bem sucedido estava completamente quebrado e dependendo de familiares para pagar suas contas básicas. Se ele tivesse a consciência e as ferramentas para reprogramar suas crenças financeiras, que ele mesmo não sabia que possuía, certamente teria programado suas crenças sobre dinheiro. E você, sabe quais são as crenças e as programações mentais que estão regendo sua vida hoje e determinarão seu próximo futuro? Nós não sabemos a exata programação a respeito de nossas crenças. Se é continuar casado, se é se divorciar ou se é ter o melhor casamento do mundo. Esse é o maior risco quando falamos de seres humanos, a imprevisibilidade de nossas crenças já plantadas. No entanto, como você sabe, existe plasticidade neural que nos confere a capacidade de mudar nossas crenças a qualquer momento. E você também sabe que mudanças acontecem depressa quando usamos os mecanismos e estratégias neurais certos. Então eu pergunto, o que você fez com as informações e os exercícios dos capítulos anteriores? Se você está acordado, responsabilizando-se, comunicando com precisão, focado e se questionando, então já está com boa ou grande parte de suas crenças refeitas. Pode levantar a cabeça e sonhar com o que há de melhor dentro e fora de você. Autoestima.
Autoestima, numa explicação bem simples, é o bem-querer que uma pessoa tem por si mesma. Entretanto, para que ela se queira bem, ela precisa ter uma combinação de 3 crenças juntas, que juntas dão forma ao indivíduo. A crença da identidade, que se refere ao ser, tipo eu sou. A crença de capacidade, que se refere ao fazer, como eu posso, eu sou capaz. E finalmente a crença do merecimento, que se refere ao merecer, eu mereço. Crença de merecimento, a competência emocional é tenho, o comportamento de atitude é ter. Crença de capacidade, a competência emocional é eu posso e o comportamento e atitude é o fazer. A identidade, a crença de identidade, a competência emocional é o eu sou e o comportamento e a atitude dessa pessoa é justamente ser aquilo. Vamos abordar separadamente cada uma das crenças que formam o indivíduo. Estou na página 230, tá? Crença do ser ou crença de identidade. Olhando para a pirâmide, vemos que a base do indivíduo está na crença de identidade. É justamente a crença de identidade que define quem você é e, obviamente, define os seus resultados. Para entender quanto a crença de identidade é importante na vida e nos resultados, responda as perguntas abaixo. É muito importante que responda por escrito nas linhas a seguir. Como você se relaciona com uma pessoa desonesta? Como você trata uma pessoa grosseira? Não, preciso falar isso agora. Eu acabei de chegar do mercado, literalmente acabei de chegar do mercado. O livro é O Poder da Ação, tá escrito aqui embaixo, tá, Valquíria? Tá fixado aqui se você quiser printar. Fomos ao mercado agora, a gente precisava ir rapidinho, vai começar a chegar as nossas visitas de final de ano. E é muito comum, quando a gente vai parar numa vaga especial, as pessoas olharem feio pra gente, porque o Hugo é jovem, eu sou jovem, e as pessoas olham torto. Aí quando a gente desce a cadeira de rodas, a pessoa ela fica sem graça normalmente, né? E a gente não para na vaga especial porque o Hugo é cadeirante, ele tem direito. Não, não é por isso. Até porque a gente não faz questão de pegar fila preferencial só quando de fato a gente precisa, porque ele tá com dor, enfim. Só que a vaga para carro especial a gente precisa, porque normalmente ela tem uma área onde ela é pintada que é para fazer a abertura maior da porta do carro para a gente montar a cadeira de rodas. Então a gente precisa realmente da vaga especial, senão o Hugo não desce do carro. Chegamos no mercado e na hora que a gente foi estacionar tinha uma senhora no carro branco e ela parou o carro e ficou olhando feio. Eu ainda brinquei com o Hugo, eu falei, nossa, ela vai xingar a gente, ela vai brigar com a gente. Ele falou, vai lá tirar a cadeira que daqui a pouco ela tá sorrindo. E na hora que eu fui virar, sair do carro, né, e fui no porta-malas tirar a cadeira, ela enfiou a cabeça pra fora do carro e começou a xingar. Ela não viu a cadeira de roda e ela saiu xingando. E aí eu abri o porta-malas e falei, senhora, aí eu fui mostrar a cadeira de rodas, né? Ela foi embora xingando. O Hugo sentou, o Hugo ficou super chateado, porque ela foi super grosseira, né? Mas o Hugo sentou na cadeira, colocou ela lá sentada no colo dele e a gente foi andando. Quando estamos entrando no mercado, adivinha quem tá vendo? A mulher. Aí eu chamei ela, eu falei, senhora, deixa eu explicar pra senhora, a gente parou na vaga especial porque minha esposa é cadeirante, tá? Não, eu só estava ali esperando, porque como o carro de vocês é muito grande, eu achei que o meu carro não ia caber do lado, então eu só fiquei esperando pra ver se ia caber ou não. Aí quando eu vi que não ia caber, eu saí. E aí ela ficou tentando se explicar, com uma vergonha, o rosto dela vermelho, pegando fogo. E aí a pergunta que eu te faço, quem é você numa situação dessa? Como que você reage a isso? Não contente com o estudo, entrei no mercado e os carrinhos desse mercado, eles são muito grandes. E aí eu peguei e parei, eu tava na área de carnes, eu parei o meu carrinho assim e um outro senhor parou e ele parou o carro meio torto, o carrinho meio torto. E veio uma mulher e ela foi tentando passar, ela não conseguia, ela bateu no meu carrinho, ela ficou tão nervosa que ela bateu e ela continuou batendo no meu carrinho, ela foi empurrando. E aí eu falei assim, senhora... Aí ela virou e falei, aguarda só um segundo. Aí eu fui lá, tirei o carrinho dele, tirei o meu, falei, olha, desculpa por atrapalhar a passagem da senhora. E ela ficou tão sem graça, porque ela foi tão grosseira. Então a pergunta é, como que você reage a esse tipo de situação? Por que que você faria um negócio desse no mercado?
Você não pode tranquilamente olhar para alguém e falar assim, moça, por gentileza, você pode puxar o carrinho para que eu possa passar? Você não pode ver uma pessoa estacionando numa vaga, tudo bem, você acha que aquela pessoa não precisa da vaga? Você pode gentilmente falar, senhora, por gentileza, a senhora viu que essa vaga é para pessoas especiais? O que muda na sua vida agir dessa forma? Na sua não muda, mas na vida de quem tá recebendo isso pode mudar, sabe? Enfim. Quanto dinheiro você emprestaria para uma pessoa desorganizada e mal-sucedida? Não emprestaria. Você daria emprego a uma pessoa triste e infeliz, colocando-o junto com sua equipe atual? Você se casaria com uma pessoa sem valor, adúltera e promíscua? Você seria sócio de uma pessoa desonesta? Olhando para suas respostas, fica claro que a maneira pela qual você vê e percebe as pessoas ao seu redor determina como você vai se relacionar com elas e tratá-las. Se é uma pessoa desonesta, você se retrai e toma cuidados e com certeza não dá muita informação a ela. Se é desorganizada e confusa, você provavelmente não vai entregar nada seu para ela cuidar. E muito menos vai confiar tarefas que demandem mais controle e organização. Se é culpada, provavelmente você vai querer justiça e que ela pague pelos erros que ela cometeu. Se ela é uma pessoa sem valor, talvez você não queira estar ligado a ela. Se ela é uma pessoa promíscua e adúltera, talvez você queira total distância dela. Se é uma pessoa sem importância e sem graça, talvez você prefira estar com outra pessoa, alguém mais importante e mais atraente. O que muitas pessoas não percebem é que o que notam sobre os outros determina a conexão e o relacionamento que teremos com eles. A nossa percepção sobre nós mesmos, ou seja, a nossa crença de identidade, vai determinar a relação que teremos com nós mesmos. A crença do eu sou vai determinar se gosto de mim mesmo ou não. Vai determinar se mereço ser premiado ou punido. Ela define se vou vencer, tirar segundo lugar ou se vou perder. Se vou me relacionar com uma pessoa de valor ou com alguém sem valor, ou que vai me desvalorizar e maltratar. Se vou trair ou ser traído. As crenças que você tem sobre si mesmo vão determinar o seu valor próprio, até sua autoimagem e todos os seus resultados e comportamentos. Certamente o indivíduo não possui apenas uma crença de identidade, mas uma combinação vasta de facetas de identidade que, somadas e combinadas nas suas proporções, formam seu eu. E é justamente por isso o termo indivíduo, pois no mundo só existe uma pessoa com suas combinações de características, gerando um potencial único e exclusivo. Acredite, existem coisas que só você é capaz de fazer. Quando você de fato souber quem é e através de um autoquestionamento descobrir o seu propósito e sua missão de vida, terá um poder de realização sem medidas e tudo ao seu redor conspirará para você fazer algo grandioso. Agora eu vou parar por aqui porque vai começar uma outra parte importante. Estamos na página 231 e com certeza amanhã a gente conclui esse livro maravilhoso. Então esteja aqui amanhã às 13 horas. Eu fui muito impactada por esse livro. Olha que legal, Jorge Bischoff de Cuiabá na minha live. Sejam bem-vindos. Eu fui muito impactada por esse livro e eu quero agradecer as pessoas que estiveram no nosso planejamento. Foi muito legal. Deixa eu até olhar aqui quantas pessoas passaram pelo nosso planejamento. Vamos ver. Quero compartilhar. Você já fez o seu planejamento anual? Fala pra mim, você já fez o seu planejamento anual de 2025? Gente, faltam só 78 pessoas para eu chegar a 4 mil inscritos no YouTube. Nós reativamos o nosso canal. Vocês sabem que eu tinha milhões de visualizações, fui hackeada, perdi tudo. Então faz um favor, pesquisa lá Cíntia Zanoni e se inscreve lá no meu canal para me ajudar. Falta pouquinho pra gente chegar nos 4 mil inscritos. Cíntia, eu vou assistir o gravado, que legal. Não, foi... Nosso planejamento anual foi fantástico. Deixa eu ver quantas pessoas passaram por ele. 1.200 pessoas passaram pelo nosso planejamento anual de 2025. Se você não fez ainda o seu planejamento anual e você quer ajuda para construir o seu planejamento, escreve aqui embaixo eu quero. Nossa equipe vai entrar em contato com você e você vai ter a possibilidade de participar
Foi, assim, fantástico. Eu não consigo entender um ser humano que começa um novo ano sem saber quais são os próximos passos. A probabilidade de você ter sucesso nesse próximo ano, de conseguir ser uma pessoa executora, é isso aqui, ó. É baixinha. Você sempre vai render muito menos do que você poderia quando você não tem clareza do que é para ser feito. Isso significa que quando eu faço meu planejamento anual, o ano inteiro sai como eu planejei? É óbvio que não, porque existem várias variantes, né? E várias pessoas que a gente depende e que pode alterar. Ah lá, foi maravilhoso, né, Cindy? Porém, quando você tem um planejamento, até os contratempos que aparecem é mais fácil lidar, porque você sabe como recalcular a rota. Você sabe como fazer para voltar para o teu eixo central. Então, ele realmente foi maravilhoso, ele foi fantástico. E eu espero que você faça o seu planejamento comigo ou sozinho. Não começa o seu ano com venda nos olhos. A probabilidade de você levar um tombo gigantesco, ela é muito grande. Eu falo que clareza é poder. Só façam, muda totalmente a vida em todos os aspectos, é verdade, é muito real. Foi muito bom estar com vocês, porém eu tenho paciente para atender agora e eu preciso ir. Amanhã finalizamos a nossa leitura comentada desse livro maravilhoso, é o terceiro livro que estou lendo com vocês, olha que legal. Acho que em 1 mês e meio, 2 meses, já lemos 3 livros juntos. E espero que em 2025 a gente consiga fazer isso com muitos. Eu comprei 2 novos livros que eu quero muito ler com vocês aqui, são fantásticos. E se você quer evoluir na sua vida, leitura precisa fazer parte da sua rotina. E se você não consegue... Ai, Vera, gratidão por conhecer você, por conhecer o Levi. Foi maravilhoso ter vocês dois na minha vida. Eu falo aqui, ó, as meninas começam como minhas mentoradas e depois os homens, os maridos das minhas mentoradas, começam a ver tanta transformação nelas em casa que eles começam a virar meus mentorados também. Então, o nosso evento presencial era para ser só para mulheres e a galera falou, não, Cintia, meu marido quer te conhecer. Não tem possibilidade de ser só para mulher. E, de repente, o evento virou familiar, porque teve pai e mãe com filhos adolescentes. Gente, foi simplesmente fantástico. Se você quer fazer parte do planejamento, o número do WhatsApp do nosso instituto está gravado aqui embaixo. É só você tirar um print ou mandar lá no meu direct, eu quero. E aí eu envio o link para vocês. Tá bom? Agora eu preciso ir. Foi muito bom estar aqui. E amanhã a gente se vê às 13 horas. Se você não me segue ainda, faz um favor. Clica aqui em cima e começa a me seguir, por gentileza. Através de pessoas boas vem outras pessoas maravilhosas. É sobre isso. Gente, fica com Deus e eu vejo vocês amanhã. Vai lá no YouTube se inscrever no meu canal para me dar uma força. Porque eu coloquei no meu planejamento que no ano de 2024 eu ia reativar o meu canal. E eu estou cumprindo isso, gente. Estou tão feliz. Ano que vem teremos grandes coisas no meu canal do YouTube. Só que eu preciso que vocês vão lá me ajudar. Queria virar o ano pelo menos com 4.000 inscritos. Ficaria muito feliz, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até amanhã.